Vamos ver onde surgiu essa relação entre música e matemática? E nessa aula de hoje vamos conhecer as relações existentes entre música e matemática. Para juntos compreender a relação entre música e matemática através da história do monocórdio de Pitágoras e a construção da escala musical. E hoje vamos conversar um pouco sobre as origens dessa relação, que começa lá atrás, na Grécia Antiga. Não vai ser preciso ter conhecimento musical, teórico profundo para compreender essa relação entre música e matemática. A música do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, ela vai servir bastante para a gente entender essa proximidade com a matemática. E a gente vai colocando a matemática aos poucos. Bom, essas disciplinas são aparentemente tão distintas entre si, não é mesmo? Mas na verdade elas possuem uma profunda relação que vem desde a antiguidade. Vocês conhecem? Essa primeira relação surgiu na antiguidade. Vamos trazer aqui como era dividida então essas disciplinas naquela época. Vamos entender o que ele quer nos dizer sobre repouso, discreto e movimento contínuo, né? Entre essas disciplinas existia uma articulação interna. Elas não eram disciplinas separadas. Por exemplo, a aritmética, a matemática, falava dos números, das suas propriedades, das frações, números primos e por aí vai. A música era considerada um número em movimento. Por exemplo, o ritmo é um número em movimento. A harmonia de um instrumento da mesma maneira. Isso também se via na geometria e na astronomia. A geometria é o estudo das formas e a astronomia é o estudo das formas em movimento. E para entender um pouco mais sobre essa relação da música com a matemática, a gente tem que conhecer um pouco do cientista Pitágoras. Agora, vamos ver como Pitágoras, que era um cientista e filósofo que viveu na Grécia Antiga, considerado o pai da música e da matemática, foi responsável pelo primeiro experimento que uniu música e matemática. Pitágoras foi conhecido por várias outras descobertas, mas aqui o que mais nos interessa foi a sua importantíssima descoberta, que foi a construção da escala musical. Essa construção foi importante para a afinação dos instrumentos musicais da época, que eram instrumentos muito rudimentares. Pitágoras, junto com seus discípulos, trabalharam com diversos instrumentos, estudando as relações numéricas. Eles estudaram relações numéricas entre peso e tamanho dos instrumentos, né? E medidas e os sons produzidos por eles. Existe uma lenda que retrata como Pitágoras estabeleceu essa primeira relação entre números e sons. É a chamada lenda dos martelos. Vou mostrar para vocês. Segundo conta a lenda, que Pitágoras, ao passar uma oficina de ferreiros e ao escutar o martelo batendo nos ferros, ele observa que alguns sons eram agradáveis aos ouvidos e outros dissonantes e ruidosos. Então ele passou a investigar qual era a propriedade que fazia com que dois martelos soassem e outros não. E ele depois descobriu que entre uns geravam harmonia e entre outros geravam ruídos. Então ele foi mais profundo na sua pesquisa e para isso ele usou um instrumento chamado de monocórdio de Pitágoras. O monocórdio. O monocórdio é um instrumento, como o próprio nome diz, feito por uma única corda, preso numa caixa acústica, com dois cavaletes fixos, como no violão, dois cavaletes fixos e um cavalete móvel. Vamos entender como funcionava quando deslizava o cavalete móvel para frente e para trás. Pitágoras escutava diferentes sons. E ele foi marcando os pontos, onde os sons eram agradáveis e outros desagradáveis aos ouvidos. E daí surgiu a construção da escala musical. Ele também investigou a relação entre o comprimento das cordas e os sons agradáveis, consonantes aos ouvidos. Esse experimento ele é tão famoso e tão conhecido que ele foi considerado
o primeiro experimento científico da história da ciência. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima!